Bom dia, tudo bem com vocês? Dia 23 de julho, quinta-feira. Vamos dar início ao apostilado de arte, construção da imagem, página 4. Nesta unidade, nós vamos conhecer a pintura pontilhista, analisar o estilo artístico de Jean Dubuffet, observar a liberdade das formas surrealistas. Então, aí nós vemos uma imagem retratada com pedras e pequenos pontilhados que dá a impressão que é areia ao seu redor. Uma imagem pode provocar espanto, admiração, medo, alegria. Com as obras de arte também é assim. Mas será que o sentimento despertado por elas é o mesmo que o autor quis provocar? Uma coisa é certa, obras de arte instigam a imaginação e fazem pensar. Vamos ver neste primeiro momento cores e pontos, que é a arte pontilhista que vem do movimento impressionista. É possível fazer arte de várias maneiras. Basta usar a imaginação. Entenda como alguns artistas pintaram obras incríveis usando um elemento muito simples, o ponto, que é a mesma coisa que os pingos. No ponto de partida tem uma imagem maior e ao lado tem uma legenda das cores que foram utilizadas. Preste atenção às imagens menores, que mostram detalhes ampliados da figura maior. Que cores foram usadas no céu, na vegetação, no sol? Observe a imagem maior. Você observa e percebe alguma diferença entre elas? Então, aí no céu foi usado o azul claro, branco e azul escuro. No sol, o amarelo, vermelho e branco. Na vegetação, verde, branco, amarelo e azul. Então, aqui, podemos perceber que às vezes as cores são diferentes vistas de longe. E de perto tem uma outra visualização, porque isso é resultado da mistura ótica das cores. Ao observarmos de perto uma obra pontilhista, no caso desta obra aí, percebemos pontos em diferentes cores. Quando nos afastamos da obra, esses pontos ficam menores e percebemos as cores misturadas. Então, aí vocês só vão retratar as cores que foram utilizadas e observar. Há diferentes maneiras de pintar. Alguns artistas usam um pincel macio para alisar a tinta sem deixar marcas das pinceladas na tela. Outros usam pincéis duros para fazer texturas ou batem o pincel com tinta sobre a tela. Outra forma de pintura é a espatulada, que permite ao artista misturar diferentes cores de tinta na espátula e usar várias camadas de tinta. Desenvolva um jeito de pintar. Use pincel e tinta, guache colorida e experimente vários tipos de pincelada. Depois de seco, vocês vão observar o que aconteceu. Então, façam essa atividade no papel sulfite. Utilize a forma que vocês acharem mais interessante, fazendo apenas pingos. A obra deve ser construída com pingos, seja qual obra for. Primeiros pontos. Os pintores franceses Georges Seurat e Paul Signac deram início ao movimento de arte conhecido como pontilhismo. Eles foram estudiosos das cores e dos efeitos que se conseguem obter por meio de sua visualização na pintura. Seurat concluiu que as cores seriam mais vivas e intensas se ele aplicasse pequenas áreas de uma cor ao lado da outra.
A técnica usada por eles consistia em pintar pequenos pontos de cor pura próximas umas das outras. As cores são mais bem visualizadas de perto, mas as formas se confundem dessa maneira. Quando o observador se distancia do quadro, as cores se misturam e as formas se revelam aos olhos do espectador. O efeito final é uma imagem brilhante e granulada. Então, vocês podem fazer essa experiência. Na página 9, olhando a obra de perto, enxergamos exatamente as cores que o artista utilizou em cada pincelada. Conforme a cor e a quantidade de pontos usados pelo artista, a imagem se modifica. Então, vocês vão recortar 2 molduras da página 41. Escolha 2 cores de tinta guache e dentro de cada moldura faça pontos com pincel pequeno, usando essas cores. A primeira composição deve ter mais pontos de uma cor e a segunda mais pontos da outra cor. Observe o resultado de longe e escreva suas impressões. Então, aqui vocês vão escolher 2 cores, cores A e cores B. E vão fazer a técnica nos quadros que vocês vão recortar do encarte da página 41. Fazendo essa técnica. Na página seguinte, para trabalhar com pontos, Seurat simplificou as formas, como pode ser observado na obra Banhistas em Arnières, em que o artista representou o movimento de lazer de jovens trabalhadores que se banhavam às margens do rio Sena, na cidade de Paris. Então, observem esta bela obra. Por causa da complexidade técnica, Seurat simplificou as formas de objetos e pessoas, o que dá a impressão de que todas estão estáticas, sem movimentos. Na página seguinte, no ritmo da arte, que tal brincar de estátua? Todos conhecem essa brincadeira. Então, vocês vão colocar uma música aí na casa de vocês, convidar a família e vão brincar de estátua. Podem escolher a música de sua preferência. Deve ser uma música animada. E uma pessoa organiza e dinamiza a brincadeira. Ao tocar a música, todos dançam, se mexem. Quando disser estátua, todos têm que paralisar. Acredito que todos vocês já brincaram desta forma. E vão registrar a experiência por meio de desenho. Não é escrito, por meio de desenho. Combinado? São essas atividades de arte para o dia de hoje. Um abraço e fiquem com Deus.